A revista Época divulgou hoje documentos de 2 inquéritos do Ministério Público que apuram se houve irregularidade na concessão de empréstimo do BNDES para a construção de um porto em Cuba pela Odebrecht. E como o ex-presidente Lula agiu durante as negociações desse empréstimo. A revista Época traz reportagem com informações de 2 inquéritos do Ministério Público Federal, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília, que apuram indícios de irregularidades na concessão de empréstimos do BNDES para a construção do porto cubano de Mariel. A Odebrecht foi escolhida pelo governo cubano para construir o porto. As investigações descrevem a atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o processo de negociação dos empréstimos. Segundo a revista, a transação chegou a ser classificada como secreta, a pedido do ex-ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. O porto custou 957 milhões de dólares, dos quais 682 milhões foram financiados pelo BNDES com dinheiro público. Um dos documentos das investigações conduzidas pelo Ministério Público no Rio, publicados pela revista, mostra que o BNDES tratou como excepcionalidades as condições oferecidas a Cuba. O prazo de financiamento seria de 25 anos e não de 12, que é o prazo regulamentar. 25 anos também para o pagamento de taxas de juros mais baixas, em vez dos 10 anos habituais. A garantia seria o dinheiro que Cuba tem direito a receber por exportações de tabaco. A reportagem lembra que os investimentos brasileiros em Cuba tornaram-se possíveis graças a um acordo comercial assinado em 2008 entre os 2 países, quando Lula era o presidente. Na época, ficou acertado que o BNDES colocaria à disposição dos cubanos 600 milhões de dólares para financiar projetos na ilha. A reportagem reproduz um telegrama do dia 6 de junho de 2011, que consta do inquérito de Brasília da Embaixada do Brasil em Cuba para o Itamaraty. Um diplomata que acompanhou o encontro de Lula com Raul Castro dias antes faz o seguinte relato. Lula disse a Castro que veio a Cuba reiterar seu desejo de que aumente a presença brasileira no país. E mais, Dilma é amiga de Cuba, teria dito Lula. A revista não revela o nome do diplomata. A respeito da construção do porto de Mariel, segundo o documento, Lula, já como ex-presidente, disse que tem o financiamento garantido e não haverá mudança. De acordo com a revista, a Odebrecht foi a empresa que mais recebeu dinheiro do BNDES para obras em Cuba. Entre fevereiro de 2009 e agosto de 2014, foram 832 milhões de dólares. Num dos telegramas publicados, o encarregado de negócios da embaixada, Marcelo Câmara, diz que numa conversa reservada com Lula, os representantes da Odebrecht se mostraram preocupados em relação a financiamentos. Segundo eles, dado o volume que já tinha sido emprestado, dificilmente o BNDES aprovaria novos empréstimos sem conseguir garantias soberanas, ou seja, dadas pelo próprio governo de Cuba. Baseada em telegramas do Itamaraty, a revista diz que a Odebrecht teria sugerido outras formas de garantia, entre elas o aumento da oferta de medicamentos cubanos no SUS e a venda de parte da produção de nafta de Cuba para a petroquímica Braskem, que pertence à Odebrecht. Além do porto de Mariel, a empresa também tem obras no aeroporto de Havana. Em telegrama ao Itamaraty, Marcelo Câmara diz que Lula confidenciou ter tratado da questão das garantias soberanas, com ênfase à opção de venda de nafta a Braskem. Depois dessa conversa, Lula embarcou para o Brasil em avião fretado pela Odebrecht, segundo a Época. A revista lembrou que quando a presidente Dilma foi a Cuba no início do ano passado, ela disse que o financiamento previsto de 290 milhões de dólares para a segunda fase do Porto de Mariel era peça-chave para a promoção do desenvolvimento econômico cubano. O Palácio do Planalto disse que desconhece o conteúdo dos documentos mencionados pela revista e que por isso não faz comentários. A nota diz ainda que o Porto de Mariel é um projeto estratégico nas relações entre o Brasil e Cuba, que foi um projeto bem-sucedido do governo Lula e que depois teve o apoio do governo da presidente Dilma.
Em nota, o Instituto Lula afirmou que o ex-presidente Lula, a exemplo de outros dirigentes mundiais, atua com muito orgulho para abrir mercados para o Brasil sem receber nada por isso. O Instituto diz que o ex-presidente Lula nunca interferiu em decisões do BNDES. A construtora Odebrecht afirmou que o financiamento para as obras foi concedido ao governo de Cuba e não para a construtora. Segundo a Odebrecht, a visita do ex-presidente Lula a Cuba no ano passado não gerou novos financiamentos para o governo cubano e tampouco a construtora foi contratada para novas obras. O BNDES disse que são absurdas as ilações sobre a suposta influência do ex-presidente Lula na concessão do financiamento a Cuba. O banco também afirmou que os empréstimos foram feitos com taxas de juros e garantias adequadas. Em nota, a assessoria de Fernando Pimentel, hoje governador de Minas Gerais pelo PT, disse que o financiamento do porto foi colocado em sigilo em respeito ao memorando assinado entre Brasil e Cuba, mas que órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, tinham acesso às informações.